Olá, essa nossa segunda aula é para resolver alguns exercícios sobre o conceito de trabalho de forças constantes, tá? E aí a gente vai comentar algumas questões sobre o assunto. Para lembrar, trabalho só existe quando a força produzir deslocamento. Como eu calculo o trabalho? Trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Se a força e o deslocamento forem paralelos, e a força estiver no mesmo sentido do deslocamento, a gente chama esse trabalho de trabalho motor e ele é um trabalho positivo. Se a força estiver paralela ao deslocamento, porém a força estiver num sentido oposto ao deslocamento, esse trabalho é chamado de trabalho resistente. E ele vai ser um trabalho cujo valor dele vai ser negativo. Ok? Trabalho motor, trabalho resistente. A força-peso, ela realiza um trabalho positivo na descida, ela realiza um trabalho negativo na subida, e o trabalho da força-peso não depende da trajetória do objeto, não depende do percurso que o objeto fez. Então, o trabalho do peso pode ser tanto positivo quanto negativo. Para calcular o trabalho do peso, eu pego o valor da força-peso e multiplico pela altura. O deslocamento aqui vai ser a altura. Em um gráfico de força por deslocamento, a área é sempre o trabalho, tanto faz se for paralelo ao eixo ou se for inclinado. A força elástica realiza um trabalho. Como a força elástica não é uma força constante, nós deduzimos a expressão do trabalho da força elástica a partir do gráfico de força elástica e deformação e chegamos na expressão que trabalho da força elástica é constante elástica vezes deformação ao quadrado dividido por 2. Lembrando que sempre que a força estiver perpendicular ao deslocamento, essa força não está produzindo deslocamento, portanto, o trabalho realizado por ela é nulo, é zero. E no sistema internacional, a unidade de trabalho é Newton vezes metro, e Newton vezes metro nós chamamos de Joule, e simplificamos aqui com a letrinha J. A primeira questão comentada diz o seguinte: um bloco parte da posição A e atinge a posição B, sob a ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura. Então, analisando a figura, sobre o bloco eu tenho a força peso, eu tenho a força normal, tenho uma força F aqui na diagonal, para cima e para a direita, formando um ângulo θ com a horizontal, tem a força de atrito no sentido oposto ao do deslocamento. Esse objeto está indo da esquerda para a direita. Vejam que da esquerda para a direita as forças não mudaram. O que mudou foi apenas a posição, que ele saiu do A e foi para o B. Sendo F igual a 50 newtons, o cosseno do ângulo igual a 0,8, a força-peso 70 newtons, a força normal 40 newtons e o atrito 10 newtons. E aí está me dizendo, olha, o deslocamento de A até B vale 5 metros. Determine o trabalho que cada força realiza no deslocamento AB. Como são 4 forças, eu vou precisar dizer qual é o trabalho de cada uma delas. Posso começar falando do peso e da normal. Como a força peso e a força normal são perpendiculares ao deslocamento, eles não são responsáveis pelo deslocamento. Não é o peso que está fazendo o objeto se deslocar, não é a força normal que está fazendo o objeto se deslocar. Portanto, esse trabalho do peso e o trabalho da normal valem zero. Agora, essa força F, uma parte dela realiza trabalho e uma parte não realiza. Que parte que vai realizar trabalho? A parte da força F que estiver na mesma direção do deslocamento. Isto é, a componente da F que estiver na direção horizontal. Portanto, eu vou ter que decompor essa força F em uma componente que eu vou chamar de componente Fx e em uma componente que eu vou chamar de componente Fy. A componente Fy não realiza trabalho, porque vai ficar perpendicular ao deslocamento. A componente Fx vai realizar um trabalho motor. Por qual motivo? Porque o Fx
vai apontar para a direita e o deslocamento é de A para B, que é para a direita. Então, o trabalho vai ser positivo. A força de atrito está na mesma direção do deslocamento, isso é uma força paralela ao deslocamento. Porém, ela tem sentido oposto, ela aponta para a esquerda e o deslocamento é para a direita. Então, eu já sei que o trabalho da força de atrito é um trabalho resistente, portanto, ele vai ser um trabalho negativo. Então, para calcular os trabalhos, normal e peso, eu já disse que é zero, porque elas estão perpendiculares ao deslocamento AB. A força F não é toda ela que realiza trabalho, é apenas a componente dela que está na direção do deslocamento, que seria o Fx. E o Fx, ele é F cosseno do ângulo, ó, F cosseno do ângulo, vezes o deslocamento. Eu sei o F do enunciado, o F vale 50. Eu sei o cosseno do ângulo, 0,80. E eu sei o deslocamento, 5 metros. 50 vezes 0,80 vezes 5 vai me dar 2 vezes 10 ao quadrado, ou 200 joules. O trabalho da força de atrito, como é que eu calculo ele? Ele é a força de atrito multiplicado pelo deslocamento. Como a força de atrito está em sentido oposto, apareceu aqui o sinal de menos para mim, né? Ela não é a favor do deslocamento, ela é uma força de resistência. A força de atrito vale 10, o deslocamento é 5, portanto, o trabalho da força de atrito vai ser de menos 50 joules. Item B. O trabalho da força resultante nesse deslocamento. Eu posso calcular o trabalho da força resultante de duas maneiras. Achando a força resultante dessa situação, que seria Fx menos Fat. Por quê? A força normal mais Fy anula o peso, ele não se desloca na vertical, o que significa que a somatória das forças na direção vertical é zero. Na vertical, eu tenho normal para cima, componente Fy para cima e peso para baixo. Quando eu somar todas, a força resultante nessa direção é zero. Portanto, eu vou ter força resultante apenas na direção x, que é onde eu tenho deslocamento. Como o deslocamento é de A para B, a força resultante seria a componente Fx menos Fat. E aí, depois que eu achei a força resultante, eu faço a força resultante multiplicada pelo deslocamento, e aí eu acho o trabalho. Isso é, força resultante vezes deslocamento, trabalho. Ou eu posso pensar no seguinte: trabalho é uma grandeza escalar, então eu posso somar todos os trabalhos que eu já calculei para achar o trabalho da força resultante. Isso é, o trabalho da normal, o trabalho do peso, o trabalho da componente Fy, que é zero, o trabalho da componente Fx e o trabalho do atrito. Tá? E aí eu acho o trabalho resultante da situação. Somando todos os trabalhos, que na minha opinião é o caminho mais rápido, eu fico com 200, 2 vezes 10 ao quadrado, mais zero da força normal, mais zero da força peso, mais zero da componente Fy, menos os 50 do atrito, então seria 200 menos 50, que dá 150, que é o mesmo que 1,5 vezes 10 ao quadrado joules. Esse é o exercício aí mais simplesinho que a gente tem do conceito de trabalho. Exemplo 2, segunda questão comentada. Um carro de massa 1.000 kg move-se sem resistências dissipadoras, isso é, não tem atrito, não tem resistência do ar, em uma trajetória retilínea a partir do repouso. Isso é, ele estava com velocidade inicial igual a zero. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura ao lado. Determine. Item A. O tipo do movimento em cada trecho do deslocamento. Item B. A aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem. Item C. O trabalho da força F no deslocamento de 0 a 1.000 metros. Então, ele fez 3 perguntas em um único enunciado. Respondendo, então, ao item A, eu vou classificar os movimentos. Vamos classificar de 0 até 200 metros. De 0 até 200 metros, a força foi mudando de valor.
Se a força foi mudando de valor, eu vou pensar assim: força é massa vezes aceleração. A massa não muda. Se a força está mudando, isso significa que a aceleração está mudando também. Então, eu posso dizer que é um movimento retilíneo variado. Eu não posso dizer que ele é uniformemente variado, porque para ser uniformemente variado, ele teria que ter aceleração constante, e ele não tem. Quando eu olho de 200 até 600 metros, a força não muda, a força é sempre 1000. Se a força é sempre 1000, força é massa vezes aceleração, a massa não muda. Como a força não muda, isso significa que a aceleração não mudou também, então eu posso classificar como um movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade está mudando sempre da mesma forma. Quando eu olho de 600 até 1000, eu observo que a força está variando de novo, isso é, a força está diminuindo de valor, o que significa que a aceleração está diminuindo de valor também. Se a aceleração está mudando, eu não posso chamar de movimento retilíneo uniformemente variado, eu vou chamar apenas de movimento uniforme, vou chamar apenas de movimento retilíneo variado. Retilíneo porque ele está me dizendo aqui que a trajetória é retilínea. Então, como fica a minha resposta do item A? Até os 200 metros, de 0 até 200, como a força é variável, eu vou chamar o movimento de movimento variado, ou movimento retilíneo variado. Não posso chamar de MUV, eu não posso usar o termo uniformemente aqui, ou uniforme, não posso. De 200 metros até 600 metros, a força é constante. Isto implica em uma aceleração constante. Portanto, foi um movimento retilíneo uniformemente variado. Isso é, variou sempre da mesma forma. De 600 até 1000 metros, a força está mudando. Se a força está mudando, a aceleração está mudando também. Então, eu posso chamar simplesmente de movimento variado ou movimento retilíneo variado, mas não posso usar de novo o termo uniformemente. Depois, ele quer saber a aceleração do carro quando se encontra a 400 metros da origem. A origem aqui, 400 metros já é no trecho entre 200 e 600, ó, entre 200 e 600, mais ou menos aqui no meio, estaria o 400, o que significa que eu já estou numa região onde a força é constante. Então, aqui eu posso usar F igual a M vezes A. Eu tenho F, eu tenho M, eu descubro A. Isso é, eu vou usar a segunda lei de Newton. Então, no deslocamento de 400 metros, a força é sempre 1000, constante. Segunda lei de Newton, princípio fundamental ali da dinâmica, F é igual a M vezes A. O F é 1000, a massa do carro, 1 tonelada, 1000 quilogramas. A aceleração, portanto, vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Item C. O trabalho da força F no deslocamento de 0 a 1000 metros. De 0 a 1000 metros, eu tenho um gráfico de força por deslocamento. Agora, eu preciso calcular a área compreendida aqui nessa figura. Queira ou não queira, eu tenho aqui um quadrilátero, né? Um trapézio. Eu posso calcular o trabalho nos 200 metros, como a área do triângulo. Posso calcular o trabalho no retângulo, aqui a área desse retângulo. Posso calcular a área desse outro triângulo e somar essas três áreas. Ou posso calcular a área de uma figura só, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Fica a critério aí de vocês, tá? Eu usei aqui a equação do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior é o 1000. A base menor é o 400, a altura é 1000 também, dividido por 2. Mas lembrando, poderia fazer base 200 vezes altura 1000 dividido por 2. Aí eu vou somar com 400 vezes 1000, base vezes altura. E aí eu vou somar com 400 vezes 1000 dividido por 2, que é a área desse segundo triângulo. Aí eu somo as três áreas, dá na mesma que se eu calcular a área do trapézio. Calculando essas áreas todas, vai dar 700 mil, ok? 700 mil joules. Se eu quiser 7 vezes 10 a quinta joules,
Ou eu posso trocar esses 3 zeros pela letrinha K, que em física representa 1000. E aí seria 700 quilojoules, ok? E aí é um exercício que envolve gráficos, tá certo? Eu deixei mais uns 6 exercícios para vocês resolverem essa semana. Lembrando que eu estou à disposição hoje à noite para a gente estar esclarecendo dúvidas sobre esse assunto, ok? Até a próxima aula, na semana que vem. Um grande abraço a todos.